Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. Vamos fazer essa conversa valer a pena, né, Conceição? Vamos sim, Mirtz. É um prazer estar aqui e sempre vale a pena. Sempre é um assunto, às vezes, não tão agradável, mas sempre a gente tem grandes aprendizados. Obrigada por estar conosco. Hoje nós vamos falar sobre murmuração. Eu coloquei o título da pauta de Rompendo as Grades da Murmuração. Colocando mesmo a murmuração como uma barreira emocional, como uma grade emocional que tira a nossa qualidade de vida, né? E justamente por isso, porque eu fui motivada por uma história que eu li, né? Um artigo, a mulher, o ladrão entrou na casa da família, entrou na casa dela. Sim. E revirou tudo. Não deu tempo de levar muita coisa, mas ele mexeu em tudo, deixou as coisas jogadas e tudo mais. Aí o marido providenciou que fossem colocadas grades nas janelas, para evitar esse tipo de coisa. Na hora, a esposa dele entendeu que esse era um cuidado necessário, era botaram grade em tudo, enfim, botaram grade em todas as janelas. E a janela que ela mais gostava, uma janela que dava para uma paisagem bonita, para o jardim e tudo mais, que era maior, ela começou a se sentir mal por conta daquela grade. Ela olhava e aquele espaço que antes ela gostava tanto, ela já começou a achar que as grades diminuíam o campo visual dela, fazia, tá? E daí ela começou a murmurar a respeito disso, a respeito das grades. Bom, murmurando a respeito dessas grades, ela começou a murmurar que, na verdade, aquela grade estava lá por conta de uma pessoa irresponsável que tinha entrado na casa dela para roubar. Olhando para o problema. E depois, por causa de um cara que entrou para roubar, ela estava prisioneira dentro da casa dela. Enfim, ela foi juntando murmuração atrás de murmuração, tá? Começou a sentir raiva de tudo isso, ela deixou de olhar pela janela, né? Começou a alimentar aquela raiva e tudo mais. E, para terminar a história, aquela casa, aquele local que antes era o motivo da vida dela, passou a ser um lugar detestável, onde ela se sentia infeliz, onde ela murmurava o tempo todo, e era nisso que a vida dela se transformou. Então, eu achei bem interessante, porque olha o ponto aonde a murmuração leva uma pessoa. Né? E pegando no ponto do ladrão, né? Do inimigo tentando entrar, né? Muitas vezes na nossa alma a gente faz esse tipo de barreira, né? Esse tipo de proteção, esse tipo de grade, e se torna escravo. Ela se tornou uma escrava da situação. Perdeu totalmente a vontade de usufruir do ela só olhava para o problema, ela não via mais a beleza da casa, né? Eu usei o termo justamente por ser, então, uma grade emocional, sabe? A grade deixou de ser uma coisa externa, né? E passou a ser, ela passou a ser aprisionada e murmurando o tempo todo, né? Sim. Então, nós temos trabalhado, a gente conversa sobre isso nos nossos encontros à tarde, a gente tem trabalhado sobre exercer domínio sobre as nossas emoções, né? Um mínimo de controle, né? Então, a murmuração é uma delas que a gente quer pegar em particular. Hoje tem tantas outras emoções que, se a gente não... Aliás, a maior parte delas, se você não controlar, estraga a sua vida, né? Mas você vê, muitas coisas levam a gente à murmuração, né? Na nossa vida. Muitas coisas. Em vários âmbitos da nossa... É como se a murmuração é como se nós disséssemos assim, Deus, eu tô certo, o senhor tá errado, né? Mas você sabe que o que mais me chamou a atenção nessa história, e porque eu gostei dela, porque ao começar a murmurar por uma coisa, você acaba acrescentando outra e outra, né?
Foi a grade, foi o ladrão. Sim, vai te foi, cegando, né? Foi a sociedade que nós vivemos. Sim. Vai ir. Agora, vai conviver ao lado de alguém que murmura. É agradável? Não, é super desagradável. Não tem. Nada está bom, né, Mirtz? O foco é o problema. Não vê mais nada. Nada. Imagine você dentro dessa casa, quanta coisa maravilhosa essa mulher poderia observar dentro desse ambiente. Mas ela queria algo de fora, que ela foi impossibilitada de olhar para fora. Né? Sabe, e eu, ao pautar essa história, eu achei interessante porque nós fomos chamados para orar com uma pessoa que tinha perdido o cônjuge. Sim. E a esposa dele. E ela tirou a vida dela. Né? E a gente, quando soube o motivo, é assim, ela teve que fazer uma intervenção cirúrgica necessária, porque era uma coisa, não foi uma coisa eminentemente estética, mas era porque era uma doença, né? E tinha a ver com uma parte estética, mas ela começou a não se reconhecer depois da cirurgia. Não ficou como ela queria, não se aceitou. Sim. Não se aceitou. E passou a murmurar. Sim. E a murmurar sobre aquilo, e a murmuração passou a ser o que a movia, sabe? Sim. Até chegar essa parte tão dramática, né? Como que foi esse final. Um descontentamento. E a pessoa que a gente estava orando dizia assim, o duro é que as últimas lembranças dela só era mesmo de murmuração, não sobrou nem lembrança, né? Sim. É uma emoção muito negativa, né? Sim. Aí junta-se outras coisas, porque eu disse, essa mulher na hora que murmurava, a coisa mais fácil quando você está murmurando é que vem a raiva, né? Sim. O sentimento Esse de sentimento ira. faz muito mal. Né? E te deixa cego realmente, se a gente lembrar do povo quando foi tirado do Egito, lá, que a gente sempre fala sobre isso, porque é o povo que murmurou. Quando ele foi tirado do Egito, o foco, por exemplo, ele foi para o deserto, e ali no deserto ele murmurava e lembrava-se das coisas que possuía no Egito, porque o foco dele não estava em onde Deus estava levando ele. Aonde ele poderia chegar, aonde ele iria chegar, abrindo mão de determinadas coisas. Então, a maioria das vezes, quando murmuramos, Mirtz, é como se a gente dissesse para o Senhor, por que desse jeito? Por que não do meu jeito? Por que eu não tenho as coisas que eu quero? Então, gera insatisfação, né, Mirtz? Que é esse caso que chega ao ponto da pessoa perder o gosto pela vida por uma simples aparência. Quer dizer, não tinha mais sentido. As outras coisas ela deixou de ver. Ela não estava vendo onde ela poderia chegar com essa nova pessoa. Se eu pegar até o exemplo dela, para pegar com aquilo que você falou em relação ao povo do Egito, passaram a murmurar com saudade do tempo que eram escravos. Escravos, comia melão, comia isso, mas eram escravos. Ela passou a murmurar de uma coisa que antes fazia mal para ela, Sim. iria talvez até matá-la, né? Acabou tendo uma chance que não gostou. Sim. Então, inclusive, a murmuração, eu acho que tira até o foco correto de olhar para as coisas, Sim, né? Deixa cego. E a gente precisa ter um mínimo, sabe, de vitória sobre essas emoções negativas. A palavra de Deus em Mateus, por exemplo, diz assim, Mateus 11, Jesus falando, começando o 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Sim. Sabe, queridos, para resistir essa tentação da murmuração, porque você precisa resistir para não murmurar. Porque, às vezes, tudo leva... mas você vai... Eu contei a história das grades lá. Sim. Mas coitada. É resistência mesmo, né? Sim. Porque ela vai se tornar um hábito. A coisa mais comum de todos e o maior perigo da murmuração é que mesmo longe, já acabou o motivo, você está tão habituado a murmurar, né? Sim, e é um coração que não tem agradecimento, né, Mirtz? Porque a cura para a murmuração é a gratidão. Se esse povo ali no Egito olhasse para a boa terra de Canaã, para as promessas de Deus, imagina o que era um melão, o que era um mamão, uma cebola.
para você pensar, perto do que Deus estava propondo, azeite, mel. Né? Não, então, quer dizer, a pessoa fica tão cega que ela não vê o que está na sua frente. Gente, né? então, agora vamos lá para a palavra de Deus, né? Filipenses, capítulo 2, começando no 14, diz assim: fazei tudo sem murmuração Sim. e nem contenda, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, fazei tudo sem murmuração é Sim, ordenança bíblica. E você sabe por que a gente murmura, Mirtz? Porque Eu o vou nosso dizer os coração motivos. está no mundo. Porque, assim, as coisas... Quando você... A vida com Deus, ela vai te descompatibilizando das coisas que o mundo atrai. E a nossa murmuração... Muita gente murmura porque... mas aquele tempo, por exemplo, saí do mundo, sou cristão hoje, me converti. No tempo que eu não era convertido, as coisas eram mais fáceis. Depois que eu me converti, tudo ficou mais difícil. Lógico, você pertencia para aquilo lá. A partir do momento que você passou para cá, você passou para uma outra batalha. Então, a murmuração é dizer assim, olha, eu não estou contente com a minha vida do jeito que ela está. Então, né? então vamos pegar entender o primeiro motivo, a primeira coisa que a murmuração faz. O murmurador é autodestrutivo. Ele Sim. se destrói. Eu contei uma história que terminou em tirando a vida. Sim. E contei outra história de alguém que teve que mudar de casa. A pessoa não percebe, sabe, que ela está se autodestruindo quando ela está Sim. murmurando. Você deu o exemplo do povo que saiu de lá. Morreu né? todo no deserto. E eu vou ler o trecho de Números 14. Números 14, a partir de 26, diz assim: depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Sim. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Olha o que é a murmuração. Olha a definição. O castigo da murmuração. E a definição, quando você tem que ganhar uma consciência de que quando você murmura, você está reclamando não da situação, mas de Deus, porque é Deus que te dá tudo. Essa consciência, Mirtz, é o que Deus está falando aí. Eles não estão murmurando contra Moisés. Ele foi muito claro. Eles estão murmurando Moisés foi falar, Moisés também não mim. aguentava eles. É contra mim. Mas ele falou, Moisés, não é nem com você a coisa. Essa consciência já avivada, Mirtz, a gente já diminui essa murmuração, a consciência de que está murmurando contra Deus. Então, leva o povo à autodestruição, Sim. porque Deus os puniu, mas puniu por conta daquilo que eles optaram por fazer. Daquilo que eles escolheram fazer. Sim. Aquilo que, sabe? E fora que, para murmurar, olha o que deve estar dentro de você, porque a sua boca vai falar daquilo que o teu coração está cheio, né? Uhum. Então, a murmuração leva a essas atitudes reprováveis, né? Até um casamento pode ser destruído, Mirtz, por uma boca que murmura e fala maldição. Você não dá certo, o nosso casamento não dá certo. É uma murmuração. E, de repente, os anjos dizem, então tá bom, não dá certo. Né? Bom, eu vou chamar também um intervalo muito curtinho e a gente volta para tentar fechar essa conversa aqui, tá? No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta. Nós estamos falando assim, romper com as grades da murmuração. E agora nós estamos analisando o que a murmuração leva, o que ela se torna. Então, ela é autodestrutiva. A pessoa que murmura, ela se autodestrói. Nós mostramos um Deus que não aceita a murmuração. E a outra consequência é que o murmurador, ele se torna cego espiritualmente, sabe? O murmurador, ele não consegue ver mais a ação de Deus na vida dele, ele não ouve mais Deus. A cegueira espiritual, ele não vê mais nada no espírito. Ele optou por dar vazão àquilo que está dentro da alma, na carne, que está faltando, né? Ele é a grande vítima. Sim. O murmurador se acha uma grande vítima, né? E ele perde a memória espiritual, sabe? Porque você se esquece aquilo que Deus já fez. E né? até as promessas, né? Até o que está por vir. O que está por vir, ele bloqueia. Ele não consegue enxergar. Aquele povo que Deus libertou, que a gente falou agora há pouco, Sim. Israel, bom, eles se esqueceram, olha como que o murmurador, esqueceram as coisas do passado. Primeiro esqueceram que eram escravos, né? Sim. Quando eles chegaram diante da terra prometida, eles já tinham esquecido tudo o que Deus havia feito. Deus mandou 10 pragas para libertá-los. Deus abriu o mar na frente deles, sabe? Não enxergava nada disso mais. Acabou isso da memória deles, porque eles murmuraram no deserto, Sim. né? Só viam aquilo que faltava para eles. Aí chegaram na frente da terra prometida, uma outra geração e tudo mais. Mandou os espias, né? Mandou os espias, e quando esses espias voltaram e trouxeram um relatório ruim, eles acreditaram no relatório desses espias, porque não havia, murmuraram, Sim. e porque não havia mais o que eu digo, essa memória espiritual de quem era o Deus deles, o Sim. que Deus podia fazer, né? Porque eu sempre, o que me move a pensar o que Deus vai fazer na minha vida, está baseado já numa porção de coisa que Deus já fez. Já fez. E nas promessas, né? Agora veja, Mirtz, todos esses espias, graças a Deus por Josué e Calebe. Agora veja a posição daquele que não murmura. O resultado na vida daquele que não murmura. Os olhos abertos, o que eles viram, o que viu Josué e Calebe nessa terra que mana leite e mel. Os olhos estavam voltados para as coisas maiores. Mas deixa eu te falar. Essa visão tá, tem mas aquele que não murmura. Tá bom, mas o povo seguiu quem? Os que murmuraram. Mas aí então, é que é o problema. A maioria foi pelo que murmurou. Murmurou. Por quê? Porque a murmuração é contagiante. Sim. Ela é mais contagiante, ela falou mais forte do que a visão correta de Josué. E a gente tem que lembrar também que Deus não trabalha na maioria, né? Deus trabalha sempre com minoria. Então, a qualidade, às vezes, você não vai encontrar muito reforço em muita gente, mas você precisa se posicionar. Porque essa é outra coisa a respeito do murmurador. Sim. Ele destila um veneno que influencia pessoas. É mais fácil, né, mesmo? E hoje nós temos murmuradores dentro da igreja, do jeito que tinha no meio do povo de Deus lá no deserto. As nossas igrejas estão cheias de gente murmurando contra o líder de louvor, murmurando contra... Aí, o que acontece? Ele contamina. Nós estamos falando que a murmuração contamina, sabe? Eu que gostava tanto da coisa, quando vejo o outro falar assim, mas presta atenção lá, veja isso, porque eles fazem isso, porque murmura... Eu já... chego com outros olhos, daí comento com essa. Aí, as pessoas acabam sendo influenciadas. Mas, Mirtz, lembrando, de novo falando, Deus não trabalha com a maioria. Existe uma minoria que está bem posicionado com Deus. Às vezes você solta alguma coisa, mesmo em rede social, não atrai tanto quanto a murmuração. Uma fofoca... Um murmurar dentro da igreja atrai muito mais pessoas. Por quê? Por causa da carne humana. Mas o que acontece quando você se volta, como Josué e Calebe acreditaram, existe dentro das igrejas pessoas que estão posicionadas ali, não esperando da maioria, mas estão ali por uma visão celestial, como teve Josué e Calebe. Não, é uma visão diferente. É claro que nós sempre vamos terminar
toda a nossa reflexão, mostrando o caminho Sim. que a palavra Nos nos ensina, né? ensina. A palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos Nos libertou, chamou, sim. sabe? Então, essa vai fazer toda a diferença, né? E a gente pode também pegar Eu como não estou mais exemplo. sujeita àquele jugo de Sim, antigamente. e o que a gente pode pegar como exemplo, Mirtes, é que existem os vencedores. Os vencedores não é aquele que vence todas as batalhas, é aquele que permanece fiel, que é, citando aqui Josué e Caleb. Então, quer dizer, na grande massa, é muito mais fácil o caminho da murmuração, mas lembrar que esse povo morreu no deserto, foi uma minoria que entrou na boa terra de Canaã. Crescimento e amadurecimento dos santos tem a ver com isso. Não cresce quem murmura, cresce aquele que está focado. Eu acho que a gente pode pensar assim, para romper esse ciclo, essa grade de murmuração, assim, com que eu estou comprometido, né? Com que outro dia eu fazia uma reflexão a partir desta pergunta, com o que você se compromete? Sim. Aí eu tive que voltar para mim mesma. Com o que nós nos comprometemos? Aí eu falei assim, bom, nós como família, um dia nos comprometemos a viver o Evangelho. Sim. É uma decisão que cada um Sim. toma um dia, né? Sim. Então, nos comprometemos a viver o Evangelho do reino. Daí eu tenho que pensar, havia uma vida antes disso, porque a gente só se compromete quando você tem maturidade para isso. Você pode acontecer essa maturidade aos 12, 14, pode aos 40, aos 80, seja lá quando for. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo, sabe? Mas assim, você tinha uma vida antes que não interessa mais, né? Sim. Eu sempre penso nisso. Como é que os israelitas foram ainda pensar numa vida que eles tinham antes? Cebola. Né? Cebola, baseado no quê? Sim. Pepinos, né? Sim, Cebolas, uma vida de escravidão. sabe? Sim. A gente passa a realmente ter um novo tempo, começa uma busca diferente, sabe? Uma busca diferente, uma caminhada de fé, né? Uma coisa que você tem que crescer. A murmuração não faz mais parte disso. E na né? igreja, Mirtes, como você puxou esse assunto, o povo murmura por falta de visão. Porque quando você tem uma visão do que é a igreja, o que é o povo de Deus, como, Mirtes, eu te pergunto, eu vou murmurar e falar mal de mim mesma? Somos o corpo de Cristo. Então, quer dizer, a murmuração não vai levar um só. Ela é altamente É isso que eu falei, contagiante. É isso, então, a gente deixou claro que ela é contagiante. E você murmura por falta de visão. Quando você realmente viu a igreja, você não tem coragem de falar contra a igreja, né? Contra os irmãos. Você murmura porque você não está contente com o que você tem. Sim. Tá? Quando você murmura... descontentamento. Descontentamento, igual Sim. você falou. Sabe? Então, sabe, quando você não está contente com o que tem, você vai murmurar mesmo, tá? Aí falta um coração grato. E Sim. como é que você vai viver o Evangelho? Porque a ordenança contida em Efésios 5:20 diz assim: sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim. A palavra diz que eu tenho que dar graças em tudo. Sim. Sabe? É uma ordenança fácil? Não é. Sabe? Agora, você tem que ter um entendimento com o coração dessa ordenança bíblica, né? E outra coisa, a murmuração vai afastar as bênçãos da sua vida. Você não vai estar preparado nunca para receber uma bênção, né? Hoje na igreja, Mirtes, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que foi comprado para nós um passaporte para a eternidade. Então, hoje o viver do cristão é como Diana, lembra aqueles dois, Simeão e Ana, que ficavam ali dentro do templo esperando porque Jesus ia vir e eles tinham uma promessa que eles iam ver o Filho de Deus e iam pegar nos seus braços. Hoje viver a igreja é isso. Então, a falta de visão do celestial, igual o povo no deserto, não tinha visão do que é a boa terra de Canaã. Leite, mel, não tinha sentido o sabor do leite e do mel. A igreja hoje, o povo murmura exatamente por isso. Está ali seguindo homens, seguindo o curso desse mundo até dentro da igreja. Se está seguindo o Senhor, ela vai ver o leite, vai ver o mel que está preparado lá na frente, né, Mirtes? Às vezes, o motivo da sua murmuração, o motivo que leva a pessoa a murmurar,
é uma coisa que nem aconteceu ainda, é a preocupação, né? O fato de você estar preocupado, antever alguma coisa ruim, porque é fora do tempo, te leva a murmurar. E a esquecer também isso que eu digo, sempre a memória espiritual está envolvida, que nós temos que promessa de que as aflições do justo são muitas, mas o Senhor as livra de todas. Então eu não preciso ficar tão preocupada, não devo murmurar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, a cada dia basta seu próprio mal, sabe? São todas ordenanças. Lança sobre mim. Lançando sobre mim, sabe? Então a gente tem que lembrar das misericórdias do Senhor, né? De tantas outras coisas, né? E sabe, e eu acho que de todos os prejuízos da murmuração, né? O que ela traz para a sua vida, como na historinha que eu já contei, o grande é que você envolve os outros, e esse, para mim, sempre é o que fala mais alto. Sim. Tenha um murmurador dentro de casa, um só, numa família de 5, 6 pessoas. Né? O que é que vai virar? Né? É muito ruim, ele vai acabar mexendo com todos, né? Então, sabe, buscar o Senhor mesmo, sabe? A palavra de Deus em Gálatas 6, 9 e 10 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sim. Né? Às vezes você pode pensar, por que esse versículo? Porque o evangelho é em relação ao outro. Sim. Eu estou murmurando por coisas que acontecem comigo, de acordo com a minha visão, e estou afetando outros. O corpo todo. Né? Não é essa, né? Sim, afeta a igreja, né? No caso da murmuração dentro da igreja. Sabe, a gente tem que pensar nisso em relação à murmuração, né? Primeiro, cuidar de nós mesmos, tá? Esse é um cuidado que eu tenho que ter. Sim. E depois ao outro, porque esse é o primeiro mandamento. Sim. Nós sempre vamos fechar nossas conversas com a raiz de todo o evangelho, de todo o mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você ama a si mesmo. Sabe, Sim. se você murmura demais, se você não tá vivendo infeliz, descontente, né? descontente, insatisfeita, sabe? Você ainda vai amar outro, né? Provavelmente não, né? Sim. Provérbios 3, começando no 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Né? Confia no Senhor, né? Não murmure. Vai diante daquele que pode te dar a solução, né, Milton? E fazer todas as coisas. Sim. Queridos, é uma conversinha simples, era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.